Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, gente, vamos dar início aqui hoje à nossa aula, né, sobre operacional, uma aula bem esperada por muita gente aí, principalmente para quem está ansioso a começar a operar ou a estudar de fato, né, no, no mercado. Acredito que a esse ponto vocês já tenham visto as aulas anteriores, né? Aqueles que não viram as duas ou três primeiras aulas aí, é, acredito que talvez sejam pessoas que já conhecem a parte mais básica do mercado e resolveram começar daqui, tá bom? Pessoal, seguinte, eu vou passar uma microprogramação, tá certo? Para vocês aqui agora de como que vai se dar nossas próximas aulas, tá bom? Porque é o seguinte, eu pensei bem, tá bom? E esse tema que a gente vai tratar agora de operacional, ele é bastante complexo, tá bom? Então, assim, eu não vou dizer para vocês que eu vou ensinar operacionais para vocês em uma aula só, tá bom? Existem milhares de tipos de operacionais, tá? Existem inúmeros, né, tipos de operacionais aí. Cada trader que tenha um operacional diferente. Então, eu vou estar passando para vocês aqui, pessoal, aqueles operacionais com os quais eu mais me identifico, né? Os operacionais dos quais eu mais tenho como falar, né? Tenho propriedade para falar, pois são alguns eu uso diariamente, outros não uso mais, porém já usei e posso explicar como cada um deles funciona, tá bom? A maneira de operar, a maneira de colocar aqui na plataforma essas formas de operar, tá bom? Então, como é um pouco complexo, como é um pouco difícil, galera, de passar isso em pouco tempo, eu também não vou gastar vocês com uma aula de 2, 3 horas, porque eu acredito que vai ser muita informação para a cabeça de cada um. Então, eu vou fracionar em no mínimo 3 aulas, no mínimo. Eu vou tentar fazer no mínimo em 3 aulas aí essa parte sobre operacional, tá bom? Eu vou estar, pessoal, falando para vocês aqui agora um pouco sobre operacionais, né? No último vídeo, eu expliquei para vocês, né, como que funciona a questão de suportes e resistências, onde a gente marca um suporte, onde a gente marca uma resistência, né, onde o preço tende a voltar, né, onde o preço tende a nos dar ali possibilidades de compra ou de venda, certo? Por que isso? Porque a gente, como eu expliquei para vocês também, o trader, né, o trader que analisa um gráfico, o trader que trabalha com price action, com a ação do preço, é, ele busca pontos no gráfico onde possam favorecer para ele uma compra ou uma venda, certo? Baseado em quê? Baseado nos padrões que costumam se repetir de acordo com o tempo. Ah, Daniel, mas que danado de padrões são esses? Os padrões que se repetem, pessoal, com o tempo, são por exemplo, quando o gráfico chega numa resistência, ele tende a cair, tá bom? Quando o gráfico chega no suporte, ele tende a subir. Ah, Daniel, mas isso aí vai ser sempre que vai acontecer? Sempre que eu entrar comprado num suporte, o gráfico vai subir? Sempre que eu entrar vendido numa resistência, o gráfico vai descer? Não, gente, tá certo? Sinto muito, mas não é bem assim, não é tão fácil. Se fosse simplesmente assim, né? Acho que muita gente estava rico com o mercado hoje. Não é dessa forma, tá bom? A gente trabalha com repetições de padrão que acontecem de forma contínua, tá bom? Só que nem sempre, pessoal, esses padrões, né, vão se repetir. Uma vez ou outra que você fizer uma entrada, por exemplo, vendendo uma resistência, o gráfico pode não respeitar, pode romper essa resistência. Se você estava vendido aqui nessa linha azul e o gráfico subiu, você perdeu, né? Assim como ele também pode não respeitar esse suporte. Se você estava comprado nessa linha azul aqui e ele caiu, você perdeu. Então, gente, esses padrões que nós estudamos, eles são, estatisticamente falando, são coisas que nos ajudam a ter uma certa, como é que eu posso dizer?
a ter uma certa maior chance, né? Uma maior chance de poder ter êxito nas operações, tá bom? Então, assim, não quer dizer que sempre que a gente entrar numa operação, num suporte, numa resistência, a gente vai vencer, tá bom? A gente estuda para que, estatisticamente falando, tá bom? A gente tenha uma maior chance de acerto, tá certo? Acho que alguém, se já estudou estatística aí, consegue entender isso, tá bom? É bem simples, pessoal, não tem muito mistério. Eu sei que para vocês no início pode parecer um pouco complicado, principalmente para quem nunca teve contato com o mercado. Porém, é uma coisa que não vai demorar tanto a fixar na mente de vocês, tá bom? Deixa eu só explicar para vocês aqui, pessoal, sobre alguns tipos de operacionais, tá certo? No mercado, gente, a gente tem, a gente tem alguns tipos de forma de operar, né? Tipo, como eu falei para vocês, nem todo mundo, é, nem todo mundo trabalha, nem todo mundo opera da mesma forma, certo? Nem todo mundo opera igual, né? Muitas pessoas operam de formas diferentes, né? Claro, porque se todo mundo operasse de forma igual, acho que o mercado ia ter só uma direção, praticamente. Mas, enfim, as pessoas têm, cada um tem uma forma de operar que se adequa, tá certo? É, melhor para si. Eu costumo dizer é, que, que as pessoas, quando fazem um curso de trade, tá certo? As pessoas, quando fazem um curso para mercado financeiro, é, elas simplesmente acham que vão aprender tudo, né? Sobre, sobre o que aquele professor está passando para ela, sobre o que aquele mentor está passando para ela, né? Elas acham que elas vão operar da mesma maneira que aquela pessoa está ensinando para ela. Só que quem já foi meu aluno sabe, né? Eu costumo falar que você nunca vai copiar e colar a estratégia de um professor seu, de um trader que você viu no YouTube, qualquer coisa do tipo. Você nunca vai fazer da mesma forma que ele. Conforme o seu desenvolvimento como trader for acontecendo, certo? Você mesmo vai começar a criar os seus próprios filtros de entrada, certo? Você vai criar. Deixa eu só escrever aqui. Você vai aprender a criar seus próprios filtros de entrada, suas características, né? Operacionais, filtros de entrada, características operacionais, seus gatilhos de entrada, tá certo? Os gatilhos de entrada. Então, pessoal, isso aqui vai ser único de vocês, entendeu? Com o tempo, vocês mesmos vão criar essa forma de operar aqui, né? Vocês não vão precisar única e exclusivamente copiar e colar o que eu vou ensinar aqui para vocês, né? O que funciona para mim, gente, não necessariamente vai funcionar para você. Pode funcionar? Pode, claro, perfeitamente, não há problema nenhum nisso e eu ficaria até mais feliz se isso acontecesse. Mas se eu disser que em 100% das vezes o que funciona para mim vai funcionar para você também, eu vou estar mentindo. Então, gente, é importante que vocês saibam isso, que ao começarem a estudar sobre o mercado, tá certo? Ao começarem a aprender uma estratégia, alguma coisa que seja do mercado, tentem, né, entender, tentem fixar na mente de vocês o máximo possível sobre essa estratégia que você está estudando, sobre o operacional que você está estudando, tá certo? Tentem entender ao máximo, porque mais interessante do que você aprender qualquer tipo de estratégia, prestem bem atenção nisso que eu vou falar agora. Prestem muita atenção, porque isso é de suma importância. Mais importante, que você aprender qualquer estratégia, certo? É que você aprenda a ler o mercado,
a saber o que o mercado está te mostrando naquele momento. Ah, Daniel, mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, vocês lembram que na última aula eu falei para vocês que o mercado, ele é como se fosse um alfabeto, né? Falei para vocês que o mercado era como se fosse um alfabeto, que o gráfico, ele forma frases, né? Ele forma palavras e forma frases que, consequentemente, querem te dizer alguma coisa, né? Ó, eu tô chegando aqui nessa região, existem grandes chances de, após chegar nessa região aqui, eu fazer tal movimento. Você vai ler essa informação do mercado, certo? E vai fazer a sua operação a favor desse movimento que o mercado tende a fazer após chegar em tal região ou após formar determinado padrão, certo? Você tem que entender isso, tá? Então, muito mais importante do que você aprender qualquer estratégia que você vai ver no YouTube ou de qualquer curso que você comprar, que o cara te passa uma estratégia. Ah, conta 5 velas aí. Depois, se der 5 velas vermelhas consecutivas, a próxima vai ser verde, né? Existem estratégias assim, cara, entendeu? Isso se chama análise probabilística. Não necessariamente dessa maneira que eu tô falando, claro. Análise probabilística é uma coisa bem fundamentada. As pessoas catalogam, né? Fazem uma catalogação gigante, enorme, para descobrir padrões probabilísticos, probabilidade de que em determinado momento, em determinada hora, tal candle vai ser positivo ou vai ser negativo. Eu vou explicar para vocês sobre, né? Porque eu vou falar sobre os tipos de análise, mas só para deixar claro para vocês isso daí, tá bom? Então, gente, mais importante do que você aprender estratégias é você saber o que o mercado está fazendo, certo? É você ler o momento do mercado, tá bom? Deixa eu trocar um pouquinho em miúdos aqui, eu vou tentar fazer uma analogia, eu gosto bastante de analogias, né? Para que talvez vocês consigam entender. É, Isso aqui, ó, quando eu falo que é mais importante você aprender qualquer estratégia, do que você, mais importante do que você aprender qualquer estratégia, é saber o que o mercado está fazendo. Eu vou trocar isso numa analogia aqui para tentar ficar um pouco mais simples para vocês. Imagine, tá certo? Que você é, sei lá, que você é uma pessoa bastante supersticiosa, né? Você é uma pessoa bastante supersticiosa, você mora no interior do seu estado aí, não sei de onde você está me assistindo, né? Então vamos dizer que você é uma pessoa bastante supersticiosa. Sua família inteira foi ensinada que quando o cachorro late 3 vezes ao meio-dia, vamos dizer, né? Quando o cachorro late 3 vezes ao meio-dia, né? Quando dá meio-dia, o cachorro late 3 vezes, né? Então, isso significa sinal de chuva, né? Sinal que vai chover. Não sei vocês, mas no interior tem bastante dessas coisas, né? Ah, o cachorro latiu não sei quantas vezes ao meio-dia, é porque hoje vai chover. Ah, não sei quem, o galo cantou de 5 horas da tarde, fulaninho vai ficar cego. Tem dessas coisas, entendeu? Mas é só para que vocês entendam a minha analogia. É, Se você souber, né, ler o mercado, né, você em determinado momento vai confrontar uma estratégia. Porque se tal estratégia diz, certo? Que quando o mercado fizer esse padrão aqui de repetições de candle e a próxima vai ser verde, certo? E você souber ler o mercado, né? Se tiver traçado ali um suporte e uma resistência, você vai olhar para o gráfico e vai fazer isso aqui, ó. Vai dizer, eita, tem uma linha aqui de suporte, mas o gráfico ainda está aqui, né? Pode ser que esse gráfico venha buscar o meu suporte para depois subir. Então, por que que eu vou fazer uma compra no meio do gráfico? Porque tal estratégia está dizendo que eu tenho que fazer isso. Por que que eu preciso fazer uma compra exatamente nesse ponto do gráfico? Se ao ler o movimento do mesmo, eu identifico que ele pode chegar num suporte e me dar uma operação mais segura, certo? Se por que diabos que eu vou fazer uma operação no meio do gráfico simplesmente porque a estratégia de fulaninho trader que colocou no YouTube
diz que eu tenho que fazer isso quando o gráfico fizer uma repetição X de candles ou quando aparecer não sei o que, estratégia dos blocos, que mais na frente vocês vão entender, tem muita gente que tem estratégia de bloco aí, essas linhas que a própria corretora tem aqui, tem gente que tem estratégia para operar isso aqui, e tem gente que ganha muito dinheiro com isso também, certo? Não estou aqui para julgar a estratégia de ninguém, só estou falando para vocês que existe, né? Então, assim, muito melhor do que você se engessar a qualquer estratégia, ficar engessada, ficar naquele negócio ali, eu vou fazer só o que essa estratégia manda e nada mais. Muito melhor do que você ficar igual um cavalo com aquele tapa-olho na lateral e olhar só para frente, é você olhar para o contexto geral, é você olhar para todo o contexto, para você olhar para isso aqui tudo, ó, certo? Ler o que o mercado está fazendo naquele momento e ver qual a melhor opção de entrada, de compra ou de venda para você fazer. Então, voltando para nossa analogia, pessoal, o que que você prefere, certo? Você prefere acreditar na superstição, que diz que quando o cachorro late 3 vezes ao dia, né, ao meio-dia, é porque vai chover? Se você está vendo que não existe uma nuvem de chuva no céu, se você está vendo que não existe um ponto, né, de nuvem carregada no céu, então você vai acreditar cegamente nisso, né? Por mais que você seja extremamente supersticioso, né? Você vai acreditar nisso daí, sendo que você está vendo, né, com seus olhos que aquilo não está certo, que aquilo tem grandes chances de falhar. Então é isso, pessoal. Se você aprender a ler o mercado, né? Se você aprender a ler o mercado, você não vai ficar refém de nenhum tipo de estratégia, certo? Você não vai ficar refém de estratégia nenhuma se você aprender a ler o mercado, tá bom? Você não vai ficar refém de superstição nenhuma, gente. Você não vai ficar refém de superstição nenhuma se você aprender a ler o mercado, tá bom? Então você não precisa ficar engessado a uma estratégia. Você não precisa ficar ali duro na queda com aquela coisa só com uma coisa na cabeça e dizer, eu vou fazer isso, eu só vou fazer isso, eu só quero fazer isso, certo? Então, se você aprender a ler o mercado, você não vai precisar, né, disso daí. Você vai conseguir fazer suas operações com mais segurança, certo? E com mais, como é que eu posso dizer? Com mais certeza no que você está fazendo, né? Que é muito melhor do que você fazer uma coisa às cegas só porque alguém falou que tal estratégia funciona, é você fazer a sua própria estratégia. É você ser a sua estratégia, entendeu? É você ser o cara que coloca ali a bunda na cadeira na frente do computador, vai ler o gráfico e faz ali o que você estudou, faz o que sua cabeça está dizendo que é o melhor ponto para você fazer uma entrada, para você fazer uma compra, uma venda e para você obter seu lucro. Lembrando, pessoal, lembrando, entendeu? Lembrar aqui para vocês isso aqui mais uma vez, tá? Quando forem operar, tá? Sempre que forem operar ou até mesmo estudar, quando vocês estiverem numa conta de demonstração aprendendo, gente, ajam com seriedade, tá? Ajam com seriedade. Isso aqui não é brincadeira, pessoal. Isso aqui é uma profissão como qualquer outra, entendeu? Não vou comparar com a medicina, não vou comparar com uma faculdade de direito, o que quer que seja, não vou comparar com nada disso, tá bom? Porque são coisas totalmente distintas e seria muito antiético, né, da minha parte fazer isso. Porém, é uma profissão como qualquer outra e precisa, certo? Ser levada a sério. Se você não tiver isso daqui na hora de operar, na hora de estudar, na hora de querer levar isso daqui para sua vida, que eu acredito que muita gente quer levar a vida que um trader leva, certo? Nem todo trader ganha rios de dinheiro, né? Isso aí é fato. Alguns ganham menos, outros ganham mais, só que todos eles têm uma certa liberdade financeira, né? E todos eles também, se continuarem sempre seguindo pelo caminho certo, um dia vão ganhar rios de dinheiro. Isso aí é fato. Mas para um trader ser consistente de verdade, né? Para ele ser consistente, para ser uma pessoa consistente, ele precisa disso aqui, ó. Ele precisa de seriedade. Ele precisa sentar na frente do computador dele todos os dias, né? Ter a sua rotina bonitinha ali, seu horáriozinho para operar, tá? E não sair apertando o botão à torta e à direita, assim, de toda forma. Eu encontrei aqui um suporte aqui, vou fazer uma compra. Às vezes esse suporte nem existe, entendeu?
Às vezes o cara tá inventando na cabeça dele um suporte. Ah, mas aqui, peraí, eita, aqui eu acho que o gráfico vai subir mais. Aí, pá, senta o dedo lá e compra. Cara, você não acha nada, entendeu? Você não acha absolutamente nada, você não acha porra nenhuma. Isso aqui não é um jogo de eu acho, eu não acho, certo? Isso aqui é uma profissão, isso aqui tem que ser levado com seriedade, gente. Com seriedade. Tá aqui, ó. Será que você vai aguentar o nervosismo quando você vê isso aqui acontecendo? Ó? Você tá lá com US$ 50 na mesa, R$ 250 em média, né? Você vai aguentar ver isso daqui, o gráfico subindo e descendo, ó, te dando lucro, daqui a pouco ele desce, tá te dando prejuízo até o tempo acabar? Você vai aguentar isso aí? Entendeu? Então a melhor maneira de você controlar essa parte aí emocional na hora de fazer um trade é tendo seriedade, certo? Com seriedade você vai longe, cara. Você vai longe, você vai conseguir atingir seus objetivos de curto, médio e longo prazo, certo? Você vai conseguir viver disso daqui, viver de trade, tá? Então, gente, como eu estava falando para vocês, tá? Isso aqui é uma coisa que exige dedicação, que exige esforço e seriedade como qualquer outra profissão, tá bom? Já falei demais sobre isso, vamos partir agora para as partes interessantes, né? Vou falar aqui para vocês. Os tipos de operacionais, pessoal. Existem vários tipos de operacionais hoje no mercado, tá certo? Eu vou passar aqui para vocês somente os que eu posso falar alguma coisa, né? E vou explicar para vocês aqui como cada um por baixo, como que cada um funciona. Vamos lá. A gente tem no mercado, pessoal, três tipos de operacionais principais, né? Assim, que são muito utilizados. Existem outros, claro, mas eu vou citar aqui, eu acho que os principais, tá? Que são a análise técnica ou análise gráfica. Existem umas diferenças entre um e outra, mas são poucas, né? Não cabe nem falar. Eu vou explicar um pouco. Análise probabilística e análise fundamentalista. Esses são os três principais, operacionais do mercado hoje, pessoal, tá certo? A gente tem aqui como principal operacional que a grande maioria das pessoas usa, eu acho que de 60% a 70%, talvez um pouco mais, das pessoas usam a análise técnica, né? A nossa análise gráfica, que é aí ó, tá vendo? Como eu tava falando pra vocês, será que teu emocional vai aguentar quando você viu um negócio desse aqui, ó? Quando você viu US$ 50 seu aqui jogado na mesa pra trás, né? Quando você tiver perdido, talvez não vai, mano. Então, seriedade. Então, bora lá. Continuando, pessoal. Análise técnica, análise gráfica, nada mais é, certo? Do que essa análise que a gente faz aqui, com as nossas linhas de suporte, resistência, tá? É uma linha de tendência que a gente traçar, tá bom? Então, a análise técnica é basicamente isso daqui, a análise gráfica, tá bom? É quando você traça suas linhas, tá? Para analisar o mercado e para operar de acordo com a ação do preço, tá? Com o que o preço está fazendo naquele momento. Ah, se o preço chegar numa resistência, eu vendo, chegou no suporte, eu compro, tá? Se o preço fizer tal coisa, eu vou vender, se o preço fizer tal coisa, eu vou comprar. Então, é assim que funciona a análise gráfica, a análise técnica, tá? A análise probabilística, como eu falei um pouco para vocês, ela consiste na probabilidade de repetição de candles, tá bom? Ah, Daniel, que diabos é probabilidade de repetição de candles? O pessoal de análise probabilística, muitos, usam uma ferramenta, um catalogador. O que esse catalogador faz? Esse catalogador pega, por exemplo, aqui no gráfico de 5 minutos, ele conta, sei lá, as últimas 200, as últimas 300, não, acho que até mais. As últimas 500 velas, por exemplo, ele conta cada uma delas, tá? Aí ele vai pegar. Ah, de 500 velas deu 200 velas verdes e 300 velas vermelhas, tá certo? Então, a probabilidade é que esse padrão venha se repetindo de tempos em tempos, ou seja, de, por exemplo, 30 em 30 minutos ou de 1 em 1 hora, a gente vai ter
um ciclo, tá? E dentro desse ciclo ele vai dizer em qual momento a chance desse padrão de candle, dessa vela se repetir vai ser maior. Então, assim, ele conta, né, todas as velas que vem, um número X de velas lá atrás, e aqui na frente ele vem e determina um ponto X onde aquele ciclo tende a se repetir. Ah, então quer dizer que eu preciso só fazer uma compra ou fazer uma venda quando o catalogador me der o horário. É, sim, porque ele vem e ele diz, às 16h55 tem uma chance grande de nascer uma vela vermelha. Aí, quando o tempinho virar aqui, 16h55, eu vou colocar meu tempo aqui para 5 minutos de expiração, tá certo? Quando o horário aqui chegar em 16h55, eu vou fazer uma venda, porque o catalogador me disse, certo? Que às 16h55 eu fizesse uma venda, porque a chance da próxima vela, do caso a que vai acabar às 17 horas, ser vermelha ou ser verde, tanto faz, vai depender do que o catalogador disser. Mas vamos dizer que ele disse que seria uma vela vermelha. Então, às 16h55, eu vou fazer uma venda, tá? Com base nessa análise do catalogador, certo? O catalogador falou que a vela das 16h55, que vai iniciar às 16h55, vai terminar verde. Mesma coisa, vem aqui, ó, olha o horário, tá? Faltam 45 segundos aqui para essa vela acabar e nascer outra. A vela que vai nascer, o catalogador me disse que eu tenho que fazer uma compra porque ela tem grande chance de ser uma vela verde. Aí eu vou lá e faço uma compra para o final da próxima vela de 5 minutos, certo? Se a vela terminar verde, se o catalogador estiver correto, é uma vitória para mim. Se terminar vermelha, né, e eu tiver comprado, é uma derrota para mim. O catalogador estava errado, tá? Porém, na análise probabilística, a gente tem uma coisa que a gente chama de martingale. Eu vou fazer uma aula só explicando isso daí para vocês, o gerenciamento de martingale, tá? Vou até escrever aqui. Eu vou fazer uma aula sobre o gerenciamento de martingale e o gerenciamento de Soro. Gerenciamento não, perdão, são técnicas operacionais, tá? Vou explicar para vocês com mais detalhes. Na análise probabilística, principalmente, o pessoal usa muito isso aqui, ó, martingale. O que é martingale, Daniel? Por exemplo, vamos dizer que eu fiz aqui a compra na hora que o catalogador mandou, tá? Se eu perder essa entrada aqui, tá bom? Se eu perder essa entrada aqui, eu vou fazer um martingale. Daniel, que diabos é um martingale? Prestem atenção, gente. Eu entrei aqui com R$ 10, tá bom? Se eu perder essa entrada aqui, eu vou fazer uma nova entrada, tá bom? Uma nova entrada com um valor acho que o cálculo é 2,15. Vou fazer uma entrada com um valor de, por exemplo, R$ 20. A minha próxima entrada vai ser no valor de R$ 20. Eu vou fazer uma nova compra, tá certo? Se der loja aqui, eu vou fazer uma nova compra, só que dessa vez com R$ 20. Por que com R$ 20? Porque olha quanto que vai voltar aqui. Vai voltar R$ 15,21. Então, eu recuperei os 10 que eu perdi na outra entrada, certo? E ainda saí positivo $5,21, tá bom? Daniel, mas e se eu perder? É aí que entra a parte ruim do martingale. Eu não uso e não recomendo, porém, a caráter de informação, eu preciso explicar isso daqui para vocês. Pensem comigo, pessoal. Se você fez a primeira entrada com 10, tá? Perdeu. E fez uma nova com 20 e perdeu. Existem estratégias no YouTube que te ensinam a usar até 2 martingales. 2 martingales. Vocês vão fazer 2 entradas de recuperação após a primeira. Se você fez a primeira com 10 e a primeira com 20, certo? E as duas deram loss, você vai fazer uma terceira entrada, certo? Com mais ou menos $40. Daniel, mas e se eu ganhar, quanto é que eu vou ganhar? Com o payout do momento aqui, ó, se eu fizer uma entrada com $40, eu vou ganhar $30,42, né? O payout não está muito bom, mas no caso eu recuperaria o valor da perda da primeira entrada, que foi $10, e recuperaria o valor da segunda, que foi $20, tá bom? Não sairia no lucro com esse payout de momento, mas tem gente, pessoal, que ensina não só dobrar a entrada anterior, né? No caso aqui, tem gente que ensina a colocar um pouco mais sempre. No caso aqui não seria 20,
né? Seria 22 ou 23. Aqui não seria 40, seria 45, 46, entendeu? Então, no Martingale, com essas 3 entradas aqui, você consegue fazer essa entrada aqui, essa entrada e essa entrada aqui. Se você perder essa e essa da vitória, você recupera a perda anterior e ainda sai no lucro. Aqui você recupera as perdas anteriores e sai um pouco no lucro. Porém, é uma coisa que eu não recomendo. Por quê, Daniel? Parece ser legal. Será que você vai conseguir errar 3 entradas seguidas? Porra, mano, eu já errei 5, 6, entendeu? Já passei uma semana no ferro aqui que me deixou quase louco. Mas eu não fiz martingale, né? Eu tenho amor à minha conta, eu tenho amor ao meu dinheiro. Se você perder essas 3 entradas aqui, tá bom, pessoal? Você vai estar num ferro de $70, né? Você vai estar aí negativo $70. E isso tudo para quê? $70 você arriscou e você perdeu tentando recuperar 10. Concordam? Concordam comigo que você começou esse ciclo inteiro aqui só porque você perdeu a primeira entrada de $10, você acabou perdendo 70, certo? Então, assim, análise probabilística usa bastante isso daqui. Por quê? Porque na análise probabilística, pessoal, o catalogador ele manda para você que vela X vai ser vermelha ou verde. Porém, ele tem uma espécie de margem de erro. O que é essa margem de erro? Essa margem de erro é mais ou menos o seguinte: se você faz uma entrada, certo, pelo catalogador, que a próxima vela vai ser verde, se você vai lá e faz uma compra contando que a próxima vela vai ser verde, a análise probabilística, a grande maioria do pessoal que trabalha com análise probabilística diz o seguinte, que existe essa margem de erro, que a sua entrada, que a vela verde pode aparecer na primeira, na segunda ou na terceira tentativa. Vocês entenderam agora o porquê de você fazer 3 entradas? Se você faz a primeira e dá errado, você tem que fazer a segunda. Se você faz a segunda e dá errado, você tem que fazer a terceira, com esses valores. Porque se a primeira vela não foi verde, você perdeu. A segunda vela não foi verde, você perdeu. A terceira vela não foi verde, você perdeu também, né? Você tá no loss no dia. E tá num loss feio. Porque você perder $70 para recuperar 10 é ridículo, né? Eu não recomendo. Porém, né? A análise probabilística diz que a chance maior da vela que o catalogador dá lá, né, seja verde ou seja vermelha, a hora que ele mandar você entrar, é a chance dessa vela aparecer nos próximos 3 candles. É por isso que você tem que fazer 3 entradas. Não recomendo, pessoal. Isso aqui arromba uma conta em 3 entradas, em 15 minutos. Se era para recuperar 10 conto, entendeu? Se era para recuperar R$ 10 aí, por que você não, sei lá, fez outra entrada com 10, outra entrada com 10? Se você tivesse perdido 3 entradas com 10 aí, você tinha perdido só $30. Mas tivesse acertado uma, não tinha recuperado a perda anterior, mas pelo menos estava mais perto. Tentava fazer uma segunda, uma terceira entrada de pouquinho em pouquinho, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Aos pouquinhos ali você vai, né, achando o caminho e vai se recuperando. Uma derrota, pessoal, um loss, não mata ninguém. O trader leva loss todos os dias, né? Salvo o dia que eu fecho aqui com 4-0, 5-0, né? 3-0. Mas quase sempre tem loss e a gente tem que aprender a aceitar isso daí. A gente tem que aprender a aceitar e somente, né? Então, pessoal, a análise probabilística é isso. Basicamente, ele conta as velas que passaram, né? Ele conta as velas anteriores e nessa contagem eles fazem uma análise de uma probabilidade X de uma repetição de uma cor de candle, seja positivo ou negativo, vermelho ou verde, dentro de 3 possibilidades, dentro de 3 entradas, eles dizem que vai ter uma vela que vai respeitar a análise deles, certo? Então, por isso eles usam essa coisinha aqui que a gente chama de martingale, tá certo? Por causa dessa margem de erro. Não vou falar sobre Soros hoje, porque eu tenho um vídeo para fazer para vocês sobre Soros que não está dentro muito do contexto. Precisei explicar sobre análise probabilística, para vocês precisem explicar sobre martingale, para vocês entenderem o que é análise probabilística. Mas vamos lá, né? Soros fica para outra aula, vai ser em breve. Pronto, pessoal, expliquei aqui para vocês o que significava análise técnica, análise gráfica e análise probabilística, tá bom? Agora vamos para
uma coisinha aqui interessante também, né? Que é essa jovenzinha aqui. Análise fundamentalista. A análise fundamentalista, pessoal, ela nada mais é, tá, do que uma análise que se baseia em notícias de mercado, tá bom? Ah, Daniel, o que diabos é notícias de mercado? Notícias de mercado, pessoal, são as notícias que acontecem no mundo inteiro, né? Diariamente. Notícias financeiras. É, sobre, por exemplo, é, um pacote uma, sei lá, uma medida provisória que um ministro dos Estados Unidos tá anunciando. É, só um minutinho, pessoal. Perdão, fui mexer aqui no negócio aqui que tinha dado um probleminha aqui no meu mouse. Pronto. Análise fundamentalista, ela se baseia em notícias do mercado, né? Quando tem sei lá, um ministro dos Estados Unidos fazendo um discurso, quando tem um índice de alguma coisa que eles divulgam, certo? E essas notícias geram uma certa volatilidade no mercado, tá certo? Por exemplo, se uma notícia é positiva, se a gente tem uma notícia aqui, ó, no GBP, com 3 estrelinhas, é uma notícia de alto impacto, tá bom? Significa que é uma notícia de alto impacto no mercado e que ela pode impactar de uma forma forte o mercado, né? Então, os pares que contêm GBP na sua composição, tá certo? Eles tendem a ter uma volatilidade maior. Então, as pessoas que sabem ler isso daqui, por exemplo, se foi uma notícia positiva, os pares com GBP vão ter uma reação positiva, tá certo? Os pares que têm o GBP na sua composição como par primário, eles vão ter uma, uma reação positiva, né? Vão subir de forma um pouco mais forte. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Uma vela de notícia. Pronto, hoje às 9h15 teve uma notícia forte no mercado, eu lembro, eu estava operando nessa hora, né? Você pode ver que o gráfico vem ó, com velinhas pequenininhas, aí do nada ele, pum, dá um estouro, certo? Isso aqui possivelmente é uma vela de notícia, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Não sei se tinha notícia, às 3h55, mas é isso que acontece. Quando o gráfico vem assim, ó, e do nada ele dá um estouro meio que do nada, assim, sem ver de que isso aqui pode ser possivelmente uma vela de notícia, certo? É uma notícia, algum discurso, alguma coisa, aqui é outra, ó, tá? Aqui, ó, isso aqui é uma notícia clássica, tá bom? O mercado cai, desaba, não respeita suporte, não respeita resistência, não respeita nada. Ele simplesmente cai e derramamento de sangue é feito. Então, gente, as notícias, elas são isso daí, certo? É quando os países divulgam suas taxas de desemprego, seu PMI industrial, tá bom? Índices, discursos de ministros, ó, o PIB anual do Brasil foi anunciado hoje, certo? Notícia negativa para o real, que está ladeira abaixo, tendência é só piorar. Variações de empregos, PMI, tá? Notícias que diariamente saem no mercado. Então, isso daqui impacta de grande forma no mercado. Então, quem sabe analisar essas notícias para saber, por exemplo, essa notícia aqui no dólar, né? Essa notícia aqui no dólar deixou positiva, apareceu resultado positivo aqui às 11 horas. Então, às 11 horas, né? Às 11 horas, deixa eu procurar o candle das 11 horas da manhã. Tá aqui, 11 horas da manhã, tá? O gráfico tende a subir um pouco. Subiu, teve 3 velas verdinhas aqui às 11h05 em diante, tá bom? Então, foi uma notícia positiva para os pares que tem euro USD. Perdão, pessoal, perdão. Aqui a composição é o euro antes. Então, no caso, o mercado se desvalorizaria, porque seria a valorização do dólar, né? Se o dólar valorizou às 11 horas, né? Então, como a gente está no euro USD, o par primário é o euro, a tendência é que caia o gráfico. Se o par tivesse o USD na frente, ou seja, o USDCAD, o USDJPY, se tivesse com o dólar na composição como par primário, se tivesse o USD na frente aqui dessa sigla, às 11 horas, esse gráfico teria, ao invés de caído, ele teria subido, tá bom? Porque foi uma notícia de impacto positivo para o dólar, tá bom?
É, análise fundamentalista, pessoal, é basicamente isso daí, tá bom? É quando você analisa notícias do mercado, tá bom? E num determinado momento, numa determinada hora, ele mostra para você aqui que naquele momento o gráfico pode ter um estouro para cima ou para baixo. E você se aproveita dessa movimentação fazendo uma compra ou uma venda dentro daquele horário, né, daquela determinada notícia, tá bom? Não vou me aprofundar tanto, pessoal, até porque não é minha especialidade, tá bom? Nem análise probabilística, nem análise fundamentalista. Eu estou explicando para vocês a caráter de informação, tá bom? Para que vocês saibam os tipos de análise existentes. Então, o site que a gente usa para ler essas notícias, tá certo? Ele é o investing.com, tá bom? Vocês vêm investing.com, aí vem em calendário econômico aqui, ó, e vai aparecer essa tabela aqui. Ah, Daniel, mas por que que eu preciso ver essas notícias aí se eu não vou operar análise fundamentalista? Você também precisa. Por quê? Dentro do horário que você está operando, vamos dizer que você está operando das 9 ao meio-dia. Pronto, você tem que, das 9 ao meio-dia, saber do seguinte. Às 9h15 tem uma notícia de alto impacto no dólar. Se tem uma notícia de alto impacto no dólar, que é a moeda mais forte do mundo, às 9h15, eu recomendo que das 9 até as 9h25, 9h30, você fique de fora do gráfico. Por quê? Porque dentro desse período, até 10 minutos antes e 10 minutos depois da notícia, o gráfico tende a se comportar de forma nada favorável para a gente. Se a gente tem uma resistência aqui, ele vai lá e rompe na hora da notícia, entendeu? Se a gente tem um suporte, ele rompe com mais facilidade na hora da notícia. Então, assim, eu recomendo que vocês estejam sempre de olho nisso também. Eu vou passar uma aula mais detalhada sobre notícias e tal, né? Mas isso aqui é bastante importante para os nossos dias operacionais, tá bom? É de suma importância que vocês saibam disso também. Então, pessoal, é isso. A análise fundamentalista, ela é baseada em fundamentos de notícia, tá bom? Probabilística em probabilidade, né? Probabilidade de repetição de candles. E análise técnica, análise gráfica, a nossa clássica análise, né? Analisar suportes, resistências, topos, fundos, colocar um indicador na tela aqui, que eu também tenho uma aula de indicadores para vocês. É muita aula, cara. Eu pensei que ia ser pouco, mas não é não, viu? Eu quero fazer uma coisa bem legal para vocês e bem complexa, uma coisa que tenha bastante conteúdo. Então, esse aqui, pessoal, temos indicadores também, que eu vou fazer uma aula para vocês aqui sobre isso, tá certo? Não vou falar hoje, porque senão vai ficar muito longo, mas vou falar para vocês sobre isso aqui também. São ferramentas que nos ajudam nas nossas tomadas de decisão na hora de fazer uma entrada, tá certo? Deixa eu só mudar os gráficos aqui, pessoal, que esses gráficos fecharam, entrou em OTC aqui, né? Eu vou tentar pegar uns dois gráficos aqui agora, tá? E vou fazer aqui, tentar pegar umas operações aqui para exemplificar para vocês como que funciona, né, um operacional, como que funciona o nosso operacional de price action, de análise do preço. Tentar pegar aqui os melhores pares, né, deixa eu abrir todos aqui, dar uma analisada, ver o que que tem de bom e o que que não tem. E vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Então, seguinte, eu vou passar para vocês, pessoal, uma estratégia simples, tá certo? Uma estratégia básica que eu usei durante muito tempo. Hoje eu tenho uma estratégia própria que eu uso, não vou falar sobre ela aqui hoje. Eu vou estar passando para vocês aqui, tá bom? Um pouco sobre como operar a retração de M5, né? Daniel, me explica uma coisa. Qual a diferença entre retração e reversão, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui os tópicos aqui. Retração. Reversão. Retração ou reversão, seja de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, são a mesma coisa, só que dentro de tempos gráficos diferentes, tá? Quando eu falo retração, pessoal, eu quero dizer que eu estou entrando numa ordem para retração de uma vela, para que uma vela retraia, tá? Deixa eu só traçar uma linha aqui para ficar mais fácil de entender para vocês.
Retração é quando você faz uma ordem para acabar na mesma vela, tá bom? Quando você faz uma ordem e deseja que ela acabe na mesma vela, certo? Seja de 5 minutos ou de 15 minutos. No momento aqui a gente vai usar os 5 minutos, tá? Para exemplificar. Vamos tomar como exemplo essa vela aqui. A vela nasceu, tá certo? Eu estava no tempo gráfico aqui de 5 minutos. A vela nasceu, tá bom? Ela foi, deu um estouro. Vamos supor que isso aqui é uma região, tá, pessoal? Eu só tracei essa linha aqui, isso aqui não é região de nada, é só a caráter de exemplo. Vamos supor que a vela veio, estourou, pô, bateu aqui nessa região. Aí eu vim aqui, ó, quando ela bateu aqui, realizei uma venda, tá? A vela depois desceu, desceu, desceu. Se a vela desce após uma venda, a gente, né, vitória, claro. Então ela desceu, 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 deixou o paviozão aqui, ó, e fechou aqui. Vitória bonita para mim. Isso aqui é o quê? Uma retração, tá? A vela bateu num ponto onde eu tinha determinado e retraiu, né? Então, a retração, tá? É quando a ordem encerra na mesma vela, tá bom? Quando ela retrai para a mesma vela, tá? Reversão. O que é reversão? Bora lá. Ah, eu vou fazer uma entrada para reversão de 5 minutos. O que é reversão, né? Vou aproveitar porque tá acabando o tempo aqui já, né? Aí vai dar para exemplificar para vocês. Reversão, pessoal, é quando a gente faz uma operação para acabar na próxima vela, tá? De 5 minutos, que é o tempo que eu estou usando para exemplificar. Tá vendo que o reloginho está aqui 17h15, né? Quando falta 30 segundos, pessoal, para essa vela aqui acabar, esse relógio automaticamente na digital já vira para 17h20. Ó, 4, 3, 2, 1. Ele vai virar para 17h20. Isso quer dizer que você não pode mais pegar retração nessa vela aqui, porque falta só 30 segundos para ela acabar, tá bom? Então você não pode mais pegar retração para essa vela. Se você apertar o botão aqui agora, automaticamente vai ser 17h20, tá? Então, quando essa vela aqui acabar, eu vou fazer uma ordem qualquer aqui só para exemplificar para vocês, certo? A ordem de reversão, certo? Ela é dada no momento de encerramento de um candle, de uma vela, e ela vai até o final da próxima vela que vai nascer, no caso agora. Fiz uma compra aqui, a ordem de reversão é isso, não é uma retração. A minha ordem aqui vai acabar daqui a 5 minutos, às 17h20, quando essa vela que acabou de nascer aqui encerrar. Porque eu peguei o final desta vela, fiz uma compra, certo? E a minha ordem vai encerrar exatamente no momento que essa vela aqui morrer, às 17h20. Então, reversão, tá certo? É igual a expiração da próxima vela. Ficou claro, pessoal, para vocês isso? Retração, a ordem se encerra na mesma vela, certo? E reversão, expiração para a próxima vela, para a vela seguinte, tá? Então, vamos deixar bem claro isso daí, que é para não ficar embolado na cabeça de vocês. Reversão encerra na mesma vela. Não, perdão. Retração encerra na mesma vela. Reversão encerra na próxima. Lembrando que na digital, né, pessoal, a gente tem essa regrinha aí, ó. Quando falta 30 segundos para a vela acabar, você não consegue mais pegar a retração. Você não consegue pegar mais a ordem para a mesma vela. Você tem que pegar para a próxima. Quando falta 30 segundos para essa vela aqui acabar, ó, já não consigo mais pegar a ordem para a mesma vela, só para a próxima, tá bom? Então isso aí também é uma coisa que vocês vão vivenciar diariamente e que vão ter que prestar bastante atenção na hora das ordens, tá bom? Então, pessoal, eu vou passar para vocês uma forma simples de operar. Quem assistir essa aula hoje, tá? Se já tiver a plataforma aí, se já tiver o aplicativo baixado no computador, já vai lá, cara, tira uma horinha do dia, ó, vai estudar um pouco, beleza? Vai dar uma estudada aí, bota as linhas no gráfico e vai estudar. Vou ensinar para vocês aqui uma forma muito interessante de marcar as suas regiões, né? Vamos lá. Vou ensinar aqui uma estratégia simples para vocês que eu aprendi com o grande Thiago Goeten, né? Fui aluno dele. Ele foi o cara que me fez me apaixonar por gráfico de 5 minutos, por gráficos de tempos maiores, né? Então vamos lá. Aprendi essa estratégia com ele, pessoal. Isso aqui não é minha, não fui eu que inventei, tá?
Eu só estudei isso daqui. Bora lá. Você vem aqui, ó, coloca o seu tempo gráfico sempre para 5 minutos, tá? Porque a gente vai trabalhar aqui retração de M5. A gente vai trabalhar retração. Não vamos trabalhar reversão agora. Você vem aqui, ó, no tempo gráfico, tá? Coloca seu gráfico em 1 hora, tá? No gráfico de 1 hora, pessoal, é porque esse gráfico aqui tá feio pra caramba, eu odeio o OTC, cara. Deixa eu procurar um gráfico melhor aqui, só um pouquinho. O OTC é horrível. Vamos pegar esse daqui. Você vem aqui, ó, no gráfico de 1 hora, coloca o gráfico aí em 1 hora, muda o tempo para 5 minutos aqui e vai fazer o seguinte, você vai pegar as 3 últimas velas, certo? As 3 últimas velas de 1 hora, ou seja, essa e essa. E vai fazer o seguinte, vai marcar o pavio dessa última vela aqui, ó, pavio de cima, pavio de baixo, pavio de baixo, pavio de cima, das 3 últimas velas, tá bom? Aqui não deixou pavio aqui em cima, tá, pessoal? Mas eu vou marcar, vou deixar na ponta da vela assim mesmo. E pavio embaixo. Percebam, ó, que eu marquei 6 linhas. Pavio embaixo, pavio em cima dessa vela. Pavio embaixo, pavio em cima dessa vela. E pavio embaixo, pavio em cima dessa vela. A vela que está se movimentando no momento, tá? A gente não marca. Deixa ela neutra. Vem aqui, ó. Volta para o gráfico de 5 minutos, tá? E pronto. Suas linhas de possíveis suportes e resistências estão marcadas. Ah, Daniel, o que é que eu faço agora? Pronto, você vai esperar. Quando o gráfico bater em uma das suas regiões que você marcou, você vai fazer uma compra ou uma venda. Se ele vier aqui e bater no suporte, quando bate no suporte, a gente faz o quê? A gente compra. Se ele vier aqui e bater na resistência, se bater na resistência, a gente faz o quê? Vende, tá? Só esperar depois de marcar as linhas. Ah, Daniel, toda vez que bater em qualquer suporte, em qualquer resistência, eu vou entrar? Pessoal, lembre-se que eu estou passando aqui para vocês agora o básico, tá? Como fazer o operacional. Existe uma coisa, certo? Que a gente chama, tá bom? De filtro de entrada. Filtros de entrada são parâmetros que a gente usa para saber, né, para analisar se uma entrada é segura ou não. Eu posso fazer uma entrada aqui nesse suporte, mas dizer se ela vai ser segura ou não já é outra história. Eu preciso de filtros, eu preciso de algumas outras coisas que me deem uma confirmação, tá bom? Eu vou passar isso para vocês nas próximas aulas, né? Porque eu vou soltando vídeo por vídeo, principalmente de filtros, tá? Estou explicando aqui o operacional básico, que eu quero que vocês treinem em casa, para que vocês peguem esse macetezinho do tempo, de retração, entendeu? Payout, valores, que vocês se familiarizem com a plataforma para quando eu começar a passar conteúdo mais avançado, que vocês já saibam do básico e não precisem estar, tipo, quebrando a cabeça, beleza? Então, vamos lá. Chegou no suporte, a gente vai fazer uma compra, tá, pessoal? Para retração da mesma vela, beleza? Chegou na resistência, a gente faz uma venda para retração da mesma vela. Se essa vela chegar aqui embaixo, ó, onde tem essa minha linha marcada aqui, eu vou deixar um alerta aqui, ó. Se ele tocar aqui, né, e eu tiver em outro par dando analisado aqui, vai emitir um alerta e eu vou ver. Aí eu volto aqui e faço a entrada. Aqui, pessoal, ó, deu vitória, tá? Reversão da próxima vela. Essa vela aqui acabou, a gente fez uma compra para reversão da próxima. A vela veio, ficou negativa aqui nossa ordem boa parte do tempo. No finalzinho ela veio e voltou, ó, fechou acima. Vitória pra gente, beleza? Reversão. A vela acabou, nossa ordem também acabou. Retração, a mesma vela acaba, tá? Nossa ordem acaba também. Deixa eu marcar as linhas aqui também. Eu vou marcar as linhas, pessoal, na maioria desses gráficos aqui, para que, né, se aparecerem oportunidades aqui, que a gente consiga pegar elas da melhor forma, tá bom? Ó, lembrando, pessoal, sempre peguem as 3 últimas velas, para fazer as marcações de vocês. A anterior, marca os 2 pavios. A outra aqui de trás marca 2 pavios e a outra aqui de trás, 3 velas sempre, marca os 2 pavios, tá? Ah, Daniel, mas quando a linha fica assim juntinha, pode marcar, não tem problema não. Linha não faz mal para ninguém não. O problema é não colocar 500 linhas no gráfico aí, né? E você ficar confuso depois, não saber onde é que tá.
Quando tá tudo muito próximo assim, não tem problema, tá? Vou passar um macetezinho para vocês aqui que eu quero que vocês lembrem. Sempre que vocês tiverem, pessoal, zonas assim, ó, muito próximas, tá vendo que essas linhas estão muito próximas aqui, ó. Se o gráfico vier, se ele vier a voltar aqui, priorizem sempre a última linha. Priorizem sempre a linha mais distante, porque você pode entrar nessa linha aqui, o gráfico vir buscar essa daqui, respeitar essa linha aqui de baixo, ó, te dá uma derrota aqui, mas respeitou a linha de baixo. Então, por mais que às vezes ele venha só aqui, bata e depois volta e se puta que pariu, se eu tivesse pego aqui, seria uma vitória, seria massa para mim. Ah, se não pegou, não tem problema. Priorizem sempre as entradas mais seguras. Sempre que você tiver duas regiões próximas, priorizem sempre a segunda. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem essa região aqui, é interessante, mas a gente tem uma região logo aqui acima. Eu entraria aqui? Eu particularmente não. Eu esperaria a segunda. Bateu na segunda linha, vou lá e faço minha ordem, beleza? Sempre que vocês tiverem linhas próximas assim, não tem problema nenhum marcar, pode marcar, sem problema. Mas sempre que tiver, opte pela segunda, né? Então, vou deixar um alertinha aqui, ó, quando o gráfico chegar aqui nesse ponto, ele me avisar também se eu não tiver aqui. Porque para mim aqui embaixo não, no momento não está tão interessante, porque ele acabou de tocar já aqui. Uma segunda ordem aqui numa vela seguinte seria arriscado, tá bom? Então eu vou esperar ele bater aqui para eu poder fazer uma venda ali em cima. Deixa eu tentar marcar alguma coisa aqui, porque esses gráficos de OTC, cara, são horríveis de feio, meu Deus. Complicado. Vamos lá. Audicad, vou marcar aqui os paviozinhos das velas, tá? E é isso, pessoal. Faz a marcação de vocês aí. Vai treinar, vai dar uma estudada, entendeu? Vai se familiarizar com a plataforma. Não se preocupem, pessoal, em ter assertividade agora. Não se preocupem, eu fui fazer os testes ali na plataforma, cheguei lá, errei tudo, tomei loss pra caramba. Não importa, tá? Não interessa. Fiquem de boa, vão estudar, vão se familiarizar com a plataforma, vão aprender a operar na plataforma, pessoal, primeiro, para depois pensar em assertividade, para depois pensar em fazer boas entradas, entendeu? Então, vão primeiro aprender a não tomar pau da plataforma, tá bom? Que muito melhor tomar pau do mercado, né? Mesmo em si, entrei aqui, o mercado não respeitou minha ordem. Beleza, nada que você possa fazer em relação a isso. Mas tomar pau da plataforma, tomar uma derrota porque errou o tempo, né? Ou porque errou o botão na hora de comprar ou de vender, ou porque errou o valor, era 10, colocou 100, dói. Dói muito, porque a culpa é sua, né? Quando você faz uma entrada numa resistência que entra vendido numa resistência e o mercado rompe, não respeita, a culpa não é sua. A culpa é do mercado, tá? Então vamos reduzir os erros individuais da gente, tá? E vamos deixar essa responsabilidade aí para o mercado. Vamos fazer o nosso melhor aqui para que a gente não tome loss e não perca dinheiro por erros bobos, tá bom? Ó, pessoal, tô fazendo aqui minhas marcações, tá? Tô deixando meus alertas. Ó, pessoal, esse gráfico aqui do Euro JPY tá horrível, sem padrão, não tem suporte, não tem resistência, não tem nada. Eu vou fechar, tá? Não preciso ficar com gráficos feios abertos. Aliás, todos eles estão feios, estão horrorosos, né? Mas vou deixar alguns abertos aqui. Esse MDD-USD tá até legal. Vamos lá. Mesmo procedimento, gente. Não muda nada aqui, ó. Suportes, resistências marcadas através dos pavios das velas de 1 hora, tá? Pessoal, isso aqui parece muito simples para ser verdade, para dizer se vai funcionar ou não, né? Tem gente que deve pensar, porra, isso aí lá funciona, isso é tão fácil, né? Gente, no mercado o simples funciona, tá? Tem muita gente aí vendendo curso mirabolante aí de, de, de trade, né? Falando de estratégia da NASA, estratégia não sei o que, estratégia do milhão, entendeu? Falando um monte de coisa aí para vender um material para vocês que muitas vezes é até um material enganoso, né? Muitas vezes é um material que não vai te agregar em nada, mas o cara tá lá vendendo, né? Tá louco para vender, que você compra o produto dele e muitas vezes isso aí não te agrega em nada, tá? No mercado, gente, o simples é o que funciona, tá bom? Isso aqui não é uma coisa mirabolante, você só precisa ter sua cabeça tranquila para fazer suas operações, não se afobar, não ficar nervoso, tá?
não fica ansioso demais a ponto de se comprometer suas operações. Faz o simples, faz o básico, que a chance de você sair lucrando no final do seu dia, no final da sua semana é enorme, tá? O simples funciona, não adianta querer inventar, tá bom? É isso. Pronto, pessoal, eu tô com minhas regiões marcadas, tá bom? Vou estar aqui aguardando uma entrada. Esse aqui pode ser uma possível entrada se ele bater aqui embaixo, ó. Bater aqui embaixo, aqui nessa região. Se ela der uma esticada aqui, pô, e pegar aqui, eu faço uma compra, tá? Que é um suporte. Vou aguardar aí. Deixei as regiões todas cercadas já, né? Com as regiões interessantes, com alertas. No momento que o gráfico bater numa das minhas regiões, aí eu vou estar fazendo minhas entradas. Lembrando, pessoal, novamente, vou falar para vocês de novo. Eu ainda vou passar para vocês aulas sobre filtros de entrada, tá bom? Eu ainda vou falar para vocês sobre filtros. Vou falar para vocês sobre entradas que têm mais chance de ser assertiva do que outras, tá bom? Filtros de entrada, esse rapazinho aqui. Vou falar bastante sobre isso ainda nas próximas aulas, tá? Hoje, como é operacional básico, vocês se familiarizarem com a plataforma, vou deixar aí essa aula de filtros para depois, beleza? Vou lá dar uma guardada aqui agora para ver o que que vai rolar. E, cara, quanto tempo de aula já eu tô, hein? Nem sei, bicho. Pô, acho que já vai em 1 hora e pouco. Vocês vão, pessoal, o exercício de casa de vocês vai ser esse, tá bom? Vai ser só isso daqui. Bota para o gráfico de 1 hora, marca os pavios, marca as regiões. Quando chegar nas regiões, você faz suas compras ou suas vendas para a expiração da mesma vela, tá? Lembrando, 30 segundos para o final da vela, você não consegue fazer mais entrada para retração, somente para o final da próxima, tá bom? Bora lá, né? Aguardar. Para isso daí, pessoal, é fácil. É só ficar de olho nesse reloginho aqui, tá? Esse reloginho aqui de baixo. Quando for, por exemplo, 17 horas, 34 minutos e 30 segundos, você não pode mais pegar reversão, só retração, tá bom? Esse cronômetrozinho aqui, ele tem uma diferençazinha de 30 segundos. É porque agora eu não tô lembrando, mas eu acho que ele vira no 00. Quando bate 00 aqui, aí você não pode mais fazer retração da mesma vela, beleza? Só reversão. Vamos aguardar aí, vamos ter paciência, tá? É normal, gente. Vocês têm que ter um pouco de paciência mesmo. Tem que esperar. Às vezes eu fico 2 horas sentado na frente do gráfico, tá? Para pegar 2, 3 entradas, né? Tem gente que tem um operacional mais rápido, né? Tem gente que opera no gráfico de 1 minuto, aqui, ó, onde cada vela tem 1 minuto de duração. Ou seja, você geralmente opera para 1 minuto de duração também, para a expiração da próxima vela. O operacional de 1 minuto é isso. Se a vela vem, chega na tua região aqui, você vai entrar para o final da próxima vela. No caso, para quando essa vela aqui acabar, a próxima acabar também, se respeitar a tua ordem, é vitória, tá? Não vou entrar tão em detalhes com vocês no operacional de M1 agora, vou falar sobre isso depois, né? Mas também é um operacional bastante usado. Tem muita gente que gosta de operar 1 minuto. Não é o meu caso, né? Eu prefiro tempos gráficos maiores. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Esperar algum danadinho desse dar uma oportunidade aqui. Pronto, esse daqui ele tá com cara de que vai chegar. Se ele dá uma esticada e bate aqui embaixo, eu faço uma compra, tá, pessoal? Ah, Daniel, mas e se não chegar? Pô, se não chegar, tu não faz nada. Não chegar, você não faz absolutamente nada, né? Você não vai antecipar sua entrada. Ah, mas chegou perto, eu fui lá e entrei. Pode dar bom? Pode. Não tem por que não poder, né? Pode dar bom. Mas pode ser que se você entrar aqui, por exemplo, o gráfico venha, busca a região que você tinha marcado, fica aqui nesse meio, né? E te dá a derrota. Então é sempre bom entrar com segurança nas entradas. Só faça entradas, pessoal, quando você tiver certeza do que você estiver fazendo,
entendeu? Só faça entradas quando você tiver convicção de que você está fazendo uma entrada boa, que você está fazendo uma entrada que você não vai se arrepender dela. Pior coisa é acabar uma entrada da derrota e você ficar se arrependendo depois. Ai, não era para mim ter entrado, se a entrada era fraca, isso e aquilo, entendeu? Melhor coisa é você fazer sua entrada aí com a sua consciência limpa de que fez a coisa certa, de que fez uma entrada é, que você não venha se arrepender. Vamos aguardar aí mais um pouquinho, tentar pegar aqui umas 3 entradas com vocês, tá, pessoal? Só para exemplificar como funciona mesmo, porque senão essa aula vai ficar muito longa. A gente vai ter outras aulas de operacional, eu vou estar postando vídeos sobre minhas operações do dia também para todos vocês. Então, isso aqui é só para exemplificar como que funciona e o exercício que vocês vão fazer em casa, depois de assistir essa aula, tá bom? Esperar, esperar e esperar, né? Ó, tem muita chegando perto. Aqui tá chegando perto. Aqui tá chegando perto. Ó, o SDCHF chegou. Comprei. Retração da mesma vela, tá, pessoal? Chegou na minha região, tá? Atingiu minha região aqui. Fiz uma compra pro final da mesma vela. Retração. Vamos esperar a vela acabar para ver o que vai acontecer. Tem o NZD-USD chegando perto também. E tem o GBP-USD também chegando perto aqui. Se esse daqui chega aqui perto, eu entro, porque é uma entrada que eu tô considerando mais bonitinha. O NZD-USD tá meio bagunçado aqui. Tem uns 2G aqui. Tem uma bagunça aqui nesse ponto. Não sei se ela seria uma entrada tão segura. Mas o GBP-USD tava legal. Chegou perto, né? Chegou bem perto, mas não veio na região, né? Voltou. Bora aguardar. E o SDCHF tá dando derrota. Ó, ele foi bem mais lá embaixo, tá tentando voltar agora. Vai ficar aqui em cima da linha, né? Vai ficar aí na beirada. NZD-USD. Tocou, mas ó, pessoal, acabou o tempo, tá? Ó. Virou, só pode pegar agora para 17h40. Não dá mais para entrar nessa daqui, né? Ó, pronto, pessoal. Isso aí acontece bastante, tá? Você faz uma entrada, às vezes quando a entrada é boa, o gráfico ele fica ali, sambando em cima da sua taxa, sambando perto da sua região, entendeu? Aí ou ele dá vitória nos últimos segundos, ou ele dá derrota nos últimos segundos. Isso aí é absolutamente normal. Se você não está preparado, gente, se você não está preparado para conviver com pressão psicológica, se você não está preparado para conviver com essa agonia de estar olhando aqui para a vela subir e descer, deixando você positivo e negativo na ordem, se você não está preparado para isso, pessoal, pula fora, tá? Que isso aqui é doideira o dia todo. Ah, Daniel, próxima vela nasceu, bateu na tua região. E aí, tu vai entrar? Cara, eu vou entrar, mas eu vou explicar para vocês por que que isso daqui não é uma entrada segura, tá? Por que que eu não considero isso daqui uma entrada segura? Isso aqui é um filtro que eu uso bastante. Quando a vela nasce próximo da região, certo? Seja de suporte ou de resistência, a chance dela romper a sua região, dela não respeitar, é grande, certo? Então, quando isso aqui acontece, tá? Quando a vela nasce próximo da região, eu não faço a entrada. Eu fiz essa entrada aqui a caráter de exemplo para vocês, mas aí já, né, já estou adiantando um filtro para vocês aí, tá? Eu vou passar outros ainda, mas já estou adiantando um filtro legal para vocês. Sempre que a vela nascer perto da região de vocês, não façam a entrada, tá bom? Não entrem. Vamos ver aqui se vai aparecer mais alguma oportunidade. Esse gráfico de OTC, cara, é chato pra caramba. Eu nem gosto de operar OTC. OTC, pessoal, é um mercado à parte, tá? O Forex, né? O gráfico do Forex, que é o gráfico que a gente usa para operar opções binárias, o mesmo gráfico do Forex, apesar do operacional ser totalmente diferente, o Forex é o maior mercado mundial. Ele movimenta, posso estar errado, né? Não sei se são 5 ou se são 3 trilhões de dólares por dia, né? Ele movimenta esse volume financeiro aí diariamente. Então, ele é o maior mercado do mundo, tá certo? A corretora que a gente usa aqui, a IK Option, geralmente ela entra em OTC. O que é OTC? OTC significa Over the Country. É alguma coisa relacionada
mercado fora, um mercado de balcão, né? Over the counter tem outro significado, só que agora eu não lembro também, e eu não sou dos melhores em inglês, mas vamos lá. O OTC é um mercado, é um gráfico, certo? Como é que se diz? Manipulado pela corretora, tá? A corretora que define se o gráfico vai subir ou se vai descer, se a próxima vela vai ser verde, vai ser vermelha. Isso aí é a corretora que define, tá? Não necessariamente são as pessoas, né? Porque você sabe que um gráfico do Forex, se uma pessoa entra comprado com US$ 1 milhão, o gráfico, pô, dá uma disparada para cima. Se uma pessoa vende US$ 1 milhão, pô, ele dispara para baixo. Entendeu? Olha aí, outra entradinha, vai mais um pouquinho para cima, bebê, vai. Não foi. Se ela chegar um pouco mais aqui em cima aqui, ó, lembram que eu falei para vocês, né? Quando tem duas taxas, pega a segunda, né? Eu pegaria até um pouquinho aqui no meio, porque tem esse topinho aqui que dava para pegar, se ela chegasse, né? Mas vamos esperar. Se não chegar também, foda-se, não vou entrar. Como eu ia dizendo, pessoal, se no gráfico do Forex uma pessoa entra comprado com uma grande quantidade financeira, o gráfico sobe. Se ele entra vendido com uma grande quantidade financeira também, o gráfico também reage, ele desce. Só que aqui no OTC a gente não sabe como que funciona. Eu já ouvi pessoas dizerem que a própria corretora manipula esse gráfico, eu já ouvi pessoas dizerem que aqui é o contrário, quando uma pessoa entra comprado com volume financeiro alto, o gráfico cai ao invés de subir, entendeu? Então, é um gráfico, cara, que é controlado pela corretora, não é um gráfico, não é o gráfico oficial do Forex. Então, por isso que eu não gosto de operar OTC, né? O OTC, geralmente, ele entra, né, no finalzinho da tarde, quando o mercado Forex está com pouco volume, nos fins de semana, tá? Na sexta-feira à tarde, aí que a Option já abre todos os pares dela, assim, ó, em OTC, tá? Então, particularmente, é um gráfico que eu não gosto de operar. Primeiro, porque eu vim para o mercado financeiro para não trabalhar no fim de semana e feriado, tá? Eu não queria trabalhar finais de semana e feriado. Então, foi para isso que eu vim para o mercado financeiro, para me proporcionar essa liberdade. Então, já não gosto por causa disso. Segundo, que o gráfico do OTC é bem louco, cara. Ele é muito volátil, ele respeita menos os padrões do que o gráfico do Forex. Então, eu prefiro ficar de fora em OTC, tá bom? Então, explicação básica para vocês aí sobre o OTC, tá bom? Então, pessoal, é mais ou menos isso daí, tá bom? Deixa eu só, GBP USD, pronto. Ó, pessoal, EuroGBP tocou lá. Ó, nasceu próximo, não entraria, vou entrar para exemplificar para vocês novamente. Eu não entraria nessa região, porque a vela nasceu próximo da minha região, do meu ponto, né, que eu marquei. É uma segunda entrada que eu não faria. Eu fiz aqui para exemplificar para vocês. O GBP USD, né, pessoal? Nasceu próximo da região, certo? Aqui, ó. A gente entrou aqui, ele desabou para cima. Foi uma entrada linda, foi uma vitória maravilhosa, né? Mas acontece, pessoal, que quando acontece esse padrãozinho assim da vela nascer próximo da região, eu não entro porque a chance de rompimento, a chance de eu entrar comprada aqui e ela cair é bem maior. Então, eu evito esse tipo de entrada, tá bom? Deu vitória aqui para mim, show de bola, massa, maravilha. Porém, eu não teria feito essa entrada se eu tivesse na minha conta real, tá bom? EuroGBP foi a mesma coisa. Nasceu próximo da região, eu não entraria. Entrei para exemplificar para vocês como que funciona, tá? Essa vai ser a última entrada, pessoal, tá bom? Acredito que eu não preciso mostrar mais do que isso hoje para vocês, né? A gente vai ter outras aulas de operacional. Vou só aguardar essa entrada aqui e encerrar, para a gente encerrar a nossa aula hoje, tá bom? E peço a vocês, pessoal, que vão lá, ó, vão no computador aí de vocês. Se não baixou a plataforma ainda, baixa, tá? Vão dar uma estudada, gente. Vão pegar a plataforma aí e fazer isso aqui. Vão fazer suas linhas, marcar as linhas aí, vão fazer entrada, entendeu? E vão aprender a mexer na plataforma, vão se familiarizar com ela. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que vocês vão ter que operar para valer, gente. E eu não quero que nenhum de vocês que está assistindo essa aula apanhe da corretora, né? Apanhe da plataforma. Eu prefiro que vocês apanhem do mercado, né? Que você faça uma entrada dessa aqui, ó, e o gráfico vá lá e vá contra você, mas não que você perca uma entrada dessa porque apertou o botão errado. Ah, era para vender, eu comprei, tá?
Então, né, não quero que isso aconteça com vocês. Ah, era para entrar para retração, eu entrei para reversão. Entrei para a próxima vela, entendeu? Não quero que isso aconteça. Então, vão treinar, pessoal, vão fazer isso aí direitinho, da melhor forma, para que, né, tudo corra bem com vocês e que o caminho de vocês não seja tão árduo como foi o meu quando eu comecei. Lá atrás, quando eu comecei, pessoal, não tinha ninguém para ajudar, entendeu? Tinha muito vendedor de curso. Tinha uma galera que só queria sugar, vender curso mesmo, botar dinheiro no bolso e você que se foda. Gastei muita grana com curso ruim, né? Comprei muito curso ruim que não me ajudou em nada, né? Paguei caro por alguns cursos que não me ajudaram em nada, enquanto outros cursos que eu comprei baratinho, a preço de banana, né? Costumo dizer, me ajudaram bastante. Então é isso, eu quero ajudar o maior número de pessoas, porque lá atrás, quando foi minha vez, né? Não tinha ninguém para ajudar, não tinha ninguém assim que chegasse, oferecesse um conteúdo de qualidade gratuito, entendeu? Um conteúdo bom de verdade, de chegar e falar, pô, isso aqui eu acho que dá para inserir essas pessoas no mercado através disso daqui que eu tô passando, entendeu? Não tinha isso. O pessoal naquela época só pensava em vender curso, vender, 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 vender e não tinha nada de muito bom. Então foi bem ralado para mim. Não me arrependo de nada, né? Até porque cheguei onde eu cheguei hoje, posso dizer que foi por mérito próprio, né? Estudei bastante, meti a cara, perdi dinheiro, quebrei a cara, velho, também, mas consegui chegar onde eu queria, né? Não consegui ainda nem 10% de tudo aquilo que eu almejo, mas pelo menos já consegui uma boa parte das coisas que eu quero, né? Quer viver de mercado, quer viver isso aqui todos os dias, quer ser lucrativo, quer ganhar dinheiro com isso daqui, entendeu? Então, espero que esse caminho, que eu consiga encurtar esse caminho de vocês, tá? Que eu consiga melhorar esse caminho de vocês para que vocês não passem tanta dificuldade na hora de começar, beleza? Então, pessoal, peço que vocês vão lá, treinem e tal. Se quiserem tirar dúvidas aí, ó, vão lá no Instagram, manda uma foto de uma operação, manda uma dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição aí, beleza? Para ajudar o maior número de pessoas possível. E é isso, tá, pessoal? Nossa próxima aula vai sair amanhã. Eu vou avisar no Instagram o tema certinho, tá bom? Vai ser sobre operacional também, mas eu vou inserir mais algumas coisas, como alguns filtros, tá certo? Vou inserir algumas coisas mais interessantes. Nossa última entrada deu derrota, tá bom, pessoal? Ao contrário do GBP-USD, que a gente entrou num ponto onde eu considerei arriscado e ela deu uma vitória linda, aqui não. Aqui era um ponto arriscado e foi derrota. Foi até bom que tenha sido derrota para mim poder exemplificar para vocês isso daqui. A chance de um rompimento de uma zona acontecer é maior quando a vela nasce próximo da região, então a gente não faz essa entrada, tá bom? É, é isso, pessoal. 3 entradinhas rápidas aqui, 2 vitórias, uma derrota, tá bom? Acredito que deu para vocês entenderem como funciona. Qualquer dúvida aí a gente tá à disposição no Instagram. Amanhã tem outra aula, tá certo? E é isso, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos aí. Eu sei que é uma aula grande, mas quem chegou até o fim aqui é porque tem interesse em alguma coisa, né? Então, parabéns para você que veio até o fim dessa aula. É uma aula longa, eu sei que às vezes parece chato, mas se você chegou até aqui é porque você tem vontade de vencer. Então vamos para cima, galera. Valeu, um abraço e até a próxima.